A paz do Senhor, queridos irmãos que estão sempre conosco neste canal Leitura Diária EBD. Eu sou Ruth Norberto, congrego na Adcol Jardim Coelho. Vamos juntos estudar a palavra do Senhor. Esta semana estamos estudando a lição 4 com o tema Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. Quarta-feira, o título do comentário é este: Autoridade Espiritual. E o texto base está em Atos capítulo 13, versículos 9 e 10, que diz assim: Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Para iniciar este comentário, quero mencionar o tópico 3 desta lição, que tem o título Uma Igreja Ousada no seu Testemunho. E esta ousadia não é conquistada com méritos humanos, ela é concedida pelo Espírito Santo, que confere com o título do nosso comentário de hoje, Autoridade Espiritual. E este revestimento que o Espírito Santo concede à igreja tem propósito, pois a igreja enfrenta oposição de demônios em todas as áreas. E Paulo recomendou em Efésios 6, capítulos 10 e 11, para se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O crente precisa de poder para pregar a palavra do Senhor, para exercer os dons espirituais e para enfrentar os opositores que sempre estarão atuando para tentar parar a igreja. Mas Jesus falou em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Em Atos 13, nós vemos o início do envio de missionários, que depois da igreja orar e jejuar, o Espírito Santo disse para separar Paulo e Barnabé para esta obra. O Espírito Santo tem o papel de capacitar, guiar e comissionar os seus servos para a sua obra. Ele garante o resultado da pregação. Quando Paulo e Barnabé atravessaram a ilha de Pafos e começaram a pregar para o procônsul Sérgio Paulo, o diabo, usando o Elimas, o encantador, para tentar desviar a atenção de uma alma sedenta de ouvir a palavra do Senhor. Mas vemos que o Espírito Santo estava com Paulo e Barnabé, e eles, usando o dom do discernimento e cheio do Espírito Santo, o repreendeu na autoridade que estava sobre as suas vidas. E na mesma hora, aquele homem ficou cego. E esta autoridade que o Espírito concede é exatamente para capacitar a igreja a realizar a obra de Deus, tanto no nível espiritual quanto prático. A igreja recebe autoridade espiritual para liderar, ensinar, tomar decisões, mas esta autoridade deve ser exercida com humildade, responsabilidade e temor. Fazer a obra do Senhor não é brincadeira, nem pódio para receber aplausos ou ganhar dinheiro. Vemos o exemplo dos filhos de Cefa, que tentaram esconjurar demônios em nome de Jesus que Paulo pregava. Foram envergonhados, pois o Espírito Santo conhece quem o invoca e tem relacionamento com ele, pois é crente que ora, ama a palavra, está sempre na EBD e anda de forma que lhe agrada. Em todo o ministério de Paulo, vemos almas se rendendo para Jesus, milagres e curas acontecendo, porque com ele estava o Espírito Santo e lhe concedia o poder para realizar a obra para a qual ele foi chamado. E aqui eu me despeço te desejando um dia cheio da presença do Senhor.